pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush. Neste vídeo estaremos falando sobre o livro de Levíticos, que é o terceiro livro do Pentateuco. Estamos fazendo essa série. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre Gênesis e Êxodo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então bora lá, porque hoje nós temos muita coisa para falar sobre esse livro. Eu tô com uns 10 a 11 pontos aqui que eu quero ensinar vocês. Então vamos lá para mais um vídeo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje é a data. Quando este livro foi escrito? Estudiosos, historiadores dizem que foi escrito por volta de 1445 a.C. Foi logo após que o povo de Israel conseguiu sair da escravidão do Egito e eles estavam caminhando pelo deserto a caminho da terra prometida. Como eu havia dito, se você ainda não assistiu o vídeo sobre Êxodo, vou deixar o link na descrição. Então essa história se passa enquanto o povo está a caminho da terra prometida. Eles passam um tempo acampados ali na base do Monte Sinai. Se você já leu a Bíblia e algumas vezes você já ouviu falar desse monte, um monte famoso. E eu quero deixar duas referências bíblicas para vocês desse período em que eles estão. Êxodo 19:1 e Números 10, de 11 a 12. Confira lá depois. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o significado do nome deste livro. A palavra Levítico em hebraico é Vaikra. Eu acho que é assim que deve pronunciar esse nome. E significa e chamou, que são as primeiras palavras do livro mesmo, da história. E esse nome em grego significa relativo a Levi. E este ponto é muito importante porque está ligado com o propósito do livro, que é o que vamos ver em seguida. Mas por agora, vamos ler o primeiro versículo deste livro. Levítico 1:1 diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então, chamou o Senhor. Essa é a palavra em hebraico que acabou se tornando o nome do livro. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é o propósito deste livro. Se você prestar atenção nesse primeiro versículo que eu acabei de ler, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Moisés estava de fora do tabernáculo, Deus estava lá dentro, a presença de Deus estava no Santo dos Santos, mas Moisés não podia entrar para se comunicar, se relacionar com Deus ali. Se nem mesmo Moisés, que era o representante de Deus para o povo e do povo para Deus, podia entrar ali para se relacionar com Deus, imagina o povo que estava cheio de pecado, de reclamação, de rebeldia. E é aí que entra o livro de Levítico. Então é sobre isso que o livro de Levítico vai se tratar. É Deus traçando um caminho para pessoas pecadoras, rebeldes, todas com a vida bagunçada, poderem se relacionar com Deus. É muito importante você manter isso em mente, esse detalhe muito pequeno de um versículo, e que eu tenho uma nova explicação para você em relação a isso no final deste livro. Então fica aqui comigo para você aprender mais. Então esse caminho em que Deus começa a traçar no livro de Levíticos está relacionado com algumas leis que ele vai trazer para o povo de Israel. É o modo como o povo deveria ser santo para Yahvé, o seu Deus. E como eu disse, isso se faz através de leis que iam regir o povo, tanto civil quanto religiosamente. E também pelo estabelecimento de sacrifícios, o tabernáculo e festas. O povo judeu gosta de muita festa. Então, se você nunca leu o livro de Levítico, ele pode ser um pouquinho desafiador, porque ele é repleto de orientações e leis ali. Leis de todo tipo, igual eu citei, tanto civil quanto religiosamente, leis de rituais, que é algumas coisas que vamos ver aqui agora, algumas comidas que Deus estava proibindo os judeus de comerem, mas existe uma estrutura e uma lógica muito interessante atrás disso, e é o que eu quero apresentar para vocês neste vídeo. É um desafio para mim, mas eu aceito e vamos lá. Eu quero conseguir fazer esse vídeo ficar interessante e claro para você. O quarto ponto que eu quero apresentar para vocês é a ideia-chave. A ideia mais importante deste livro, que é o quê? Santidade. Você sabe o que significa a palavra santo? Você sabe o que significa ser santo? Significa ser separado, ser único. E Deus é assim. Deus, ele é santo, ele é separado, ele é único. Então, se Deus é santo, o espaço ao redor dele é santo. Ele é cheio de bondade, vida, pureza, alegria, justiça. Então, se Israel, que era injusto e rebelde, queria se relacionar com Deus,
eles deveriam se tornar santos. E é aí que o livro de Levítico entra. Eu também quero deixar com vocês 2 versículos chave desse livro, que são Levítico 19:2 e também o capítulo 20, versículo 26. Levítico 19:2 fala o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 20:26 fala o seguinte: sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então esses 2 versículos são os versículos-chave deste livro. Eu quero deixar um comentário extra aqui. Se você perceber, desde lá de Gênesis, se você prestar bem atenção na história, no drama histórico da Bíblia, desde Gênesis, é o povo fazendo bagunça, cheio de corrupção e sendo rebelde, e Deus procurando uma maneira de se relacionar com nós, seres humanos. E aqui de novo Deus fazendo a mesma coisa com o povo de Israel. Eu quero abrir os seus olhos para essa ideia, porque é essa a história da Bíblia, é esse o drama da Bíblia. De capa a capa, Deus procurando uma maneira de se relacionar com nós, porque era isso o que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Lembra que Deus vinha se relacionar e conversar com eles na viração do dia? Só que isso foi perdido quando Adão e Eva comeu aquele fruto. Então toda a Bíblia aqui é Deus procurando uma maneira de poder se aproximar de nós novamente. Fica com isso em mente. O 5º ponto que eu quero apresentar para vocês é a estrutura do livro. Este livro tem uma estrutura simétrica incrível. Apesar de ser um assunto às vezes um pouco complicado e tedioso de ler, o escritor soube fazer essa estrutura simétrica incrível. O autor explora 3 maneiras principais em que Deus ajuda Israel a poder viver na sua presença. Então bora lá ver essa estrutura. As seções externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na presença santa de Deus. As próximas seções internas focam no papel dos sacerdotes de Israel como mediadores entre Deus e Israel. E dentro disso estão 2 seções correspondentes que focam na pureza de Israel. E então, no centro do livro, há um ritual fundamental, o Dia da Expiação, que une o livro inteiro. O livro conclui com uma pequena seção em que Moisés convida Israel a ser fiel a essa aliança. Então vamos lá ver alguns pequenos detalhes de cada uma dessas importantes sessões. A primeira sessão de rituais vai do capítulo 1 ao 7. E aqui nós aprendemos sobre alguns sacrifícios que o povo de Israel deveria fazer. 2 desses rituais eram rituais para agradecer a Deus e 3 rituais eram para pedir perdão. Então, através desses rituais, os israelitas estavam constantemente aprendendo mais sobre a justiça de Deus e as consequências dos seus pecados, mas também sobre a graça de Deus. A segunda sessão sobre os rituais, que é correspondente, acontece entre os capítulos 23 e 25. E aqui Deus estabelece 7 festas anuais para o povo de Israel. E o interessante é que cada uma dessas festas celebra e conta uma parte diferente da história em que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e veio para a terra de Canaã. E assim, celebrando essas festas, o povo estaria se lembrando regularmente de quem eles eram e de quem Deus era para eles. E cá entre nós, eu pessoalmente já visitei uma sinagoga e já participei de alguns eventos com alguns judeus messiânicos, e pensa num povo que gosta de festa e de comida e de dança. Eles são muito animados. O próximo ponto que eu quero apresentar para vocês sobre este livro são os sacerdotes. A primeira sessão sobre os sacerdotes acontece entre o capítulo 8 e 10. Ali, Moisés ordena Arão e os seus filhos ao sacerdócio. Lembre-se que Moisés e Arão são irmãos. Só que acontece uma coisa muito triste. Logo após a ordenação, 2 dos filhos de Arão simplesmente entram no Santo dos Santos, na presença de Deus, sem serem chamados, e Deus os mata ali mesmo. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 10 de Levítico, versículo 1 e 2. Isso é uma lembrança para nós de um paradoxo muito grande sobre viver na presença de Deus. Porque por mais que Deus queria isso com todas as forças dele, e ele estava procurando uma maneira disso acontecer, nós precisamos ser santos e estarmos bem aqui dentro para entrarmos na presença de Deus. Era muito importante que os sacerdotes fizessem alguns rituais antes de entrar na presença de Deus e que eles fossem santos. E isso é uma representação
para nós também. Isso nos leva à segunda parte correspondente sobre o sacerdócio e os sacerdotes, que está nos capítulos 21 e 22. Ali nós encontramos as qualificações para ser um sacerdote. Eles eram chamados ao nível mais alto de integridade moral e santidade ritual, porque eles eram os mediadores, ou seja, aquela pessoa que fica no meio. Eles representavam o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Por isso, eles precisavam ser íntegros e moralmente perfeitos. Se você já está gostando do que eu tô ensinando pra vocês aqui até agora, dê um joinha aqui nesse vídeo, vai ajudar muito esse canal. E se inscreva aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Bum! Se inscreva aqui pra você estar sempre assistindo mais vídeos do Bíblia Crush. Então bora lá para mais um ponto. O próximo ponto que eu quero ensinar para vocês é sobre a pureza. Dos capítulos 11 ao capítulo 15, aprendemos sobre a pureza ritual que os israelitas deveriam cumprir. E isso estava ligado muito a ações que se relacionavam com coisas limpas e puras, ao contrário de imundo e impuro. Por exemplo, um israelita ele poderia se tornar impuro de poucas maneiras, entrando em contato com fluidos corporais reprodutivos, ter uma doença de pele, ou se tocasse um mofo, um fungo ou um corpo morto. Então todos esses exemplos estavam ligados à mortalidade e perda da vida. Então eles se tornavam impuros ou imundos quando eles tocavam algo que era o contrário da vida. E a morte é o oposto da essência de Deus, porque a essência de Deus é a vida. Mas eu quero deixar um pequeno comentário aqui. Isso não significa que eles estavam em pecado se eles tocassem essas coisas, porque isso às vezes fazia parte do cotidiano da pessoa. O que estava errado era a pessoa entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte ou de impureza no corpo. E aqui eu quero deixar a minha opinião, ok? A opinião da Priscila Rodrigues. Pensa só no contexto do que nós estamos aprendendo aqui. O povo de Israel aqui já eram milhões de pessoas e eles estavam perambulando pelo deserto. Se você prestar atenção nessas leis que Deus estava trazendo, não eram leis oprimidas, eram leis para viver em sociedade. Igual cada cidade, cada bairro, cada país tem as suas leis, esses milhões de pessoas aí andando sozinhos, perambulando pelo deserto, precisavam de leis também para que eles pudessem viver em harmonia. E como eu havia citado no livro anterior, é aqui que o povo de Israel começa a se tornar realmente uma nação, apesar de ainda não terem um território fixo, mas eles começam a se ver e se identificar como nação. Agora nós não somos mais escravos no Egito, agora nós estamos caminhando para nossa terra prometida. Agora eu vou ter um lugar fixo que eu posso chamar de meu. Agora eu tenho leis do meu país que eu preciso cumprir. Deu para entender? É nessa sessão também que Deus começa a proibir certos tipos de animais. E a Bíblia não é clara no motivo por que Deus estava considerando esses animais impuros. Por exemplo, um dos animais que Deus considerou impuro foi o camarão. Você gosta de camarão? Escreve aqui embaixo. Eu gosto. Não existe uma razão do porquê que o camarão é considerado impuro por Deus, mas hoje nós sabemos que o camarão é como a barata do oceano. E eu acho que talvez Deus estava cuidando da saúde do seu povo, para que eles fossem santos no corpo também. Qual é a sua opinião a respeito? Escreve aqui pra mim. E a próxima sessão correspondente à pureza está nos capítulos 18 a 20. E ali nós aprendemos sobre a pureza moral que o povo deveria ter. Os israelitas, eles deveriam viver de maneira diferente dos outros povos. Eles deveriam cuidar dos seus pobres ao invés de ignorá-los. Eles deveriam ter um alto nível de integridade sexual e eles deveriam promover a justiça em toda a terra. Curioso sobre isso? Vai lá ler. E por fim, temos um ritual que une todos os outros que acabamos de falar, que é o dia da expiação. Presta atenção. O dia da expiação encontramos nos capítulos 16 e 17. Então, é lógico, existia uma grande probabilidade de que alguns pecados que os israelitas cometeram não foram confessados ao sacerdote. Talvez eles não tivessem feito o sacrifício de perdão por aquele pecado, por exemplo. E é aí que entra o dia da expiação. Mas o que é esse dia da expiação? Vem aqui comigo. Uma vez por ano, o sacerdote pegava 2 bodes. Um deles se tornaria uma oferta de purificação e expiaria o pecado do povo. E o outro seria o bode expiatório. Vou explicar para vocês. Então, um desses bodes seria para oferta de purificação
purificação. O sacerdote iria sacrificar esse bode, pedindo perdão para todos os pecados dos israelitas de forma geral. O segundo bode, o bode expiatório, é o seguinte: o sacerdote confessaria o pecado de Israel e simbolicamente colocaria o pecado de Israel nesse bode. E então, esse bode seria lançado livre, leve, solto no deserto. Let it go, let it go. Mas pra que isso, Priscila? Pra que lançar o pobrezito do bode no deserto? Novamente, essa é uma imagem muito forte, muito poderosa do desejo de Deus de remover o pecado do povo de Israel e de nós também, né, gente? E as consequências desses pecados do meio do povo, para que os israelitas e hoje também nós pudéssemos viver em paz com Deus. E em relação a isso, eu tenho mais uma coisa para falar no final. Fica aqui comigo. E por fim, a conclusão deste livro acontece nos capítulos 26 e 27. E aqui Moisés está palestrando ou pregando para todo o povo, apresentando toda essa estrutura, todas essas leis, essas orientações. E ele está chamando o povo para ser fiel a elas. E aqui também Moisés está apresentando as bênçãos de paz e abundância que o povo terá se eles seguirem essas orientações e obedecerem às leis. E Moisés também os adverte: se vocês não obedecerem e não forem fiéis, isso resultará em desastre e exílio da terra prometida. E aí, o que você, na sua opinião, acha que o povo de Israel fez? Foi fiel ou não? Comenta aqui embaixo. Agora para aí! Lembra do que eu tinha ensinado para vocês sobre o propósito deste livro? Levítico 1:1. Moisés estava de fora da tenda, Deus chamou ele de dentro da tenda porque Moisés não podia entrar. Presta atenção comigo. Se nós olharmos no primeiro versículo do próximo livro, que é o livro de Números, lemos o seguinte: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo. Gente, é um detalhe muito pequeno, mas muito importante, porque depois do livro de Levíticos nós vemos que ele funcionou, porque agora Moisés e Deus já podiam se relacionar e Moisés estava na tenda. Moisés já podia se aproximar pertinho da presença de Deus. Assim nós podemos ver que Moisés agora é capaz de entrar na presença de Deus, em nome de Israel. E apesar dos inúmeros fracassos de Israel, Deus conseguiu encontrar esse caminho para que o pecado fosse coberto e para que Deus pudesse viver em paz com as pessoas que são pecadoras. E é exatamente sobre isso que o livro de Levítico se trata. E lembre-se de um detalhe: Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Por fim, e muito, muito importante, eu quero que você entenda o seguinte: sombra versus realidade. O que é isso, Priscila? Espera aí que eu vou te explicar. Do ponto de vista cristão, o livro de Levítico é interpretado pelo livro de Hebreus lá no Novo Testamento. O livro de Levítico, ele é uma sombra do que o Novo Testamento seria em realidade. Eu quero que você medite sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Esse bode expiatório, esse bode que foi oferta de purificação, um bode morreu para que o pecado de todo o Israel fosse perdoado. Quem você acha que representa esse bode no Novo Testamento? Sim, gente, Jesus. Quando Jesus veio, ele morreu e o pecado de todos nós foi perdoado por causa da morte desse inocente. Então toda essa lei do Velho Testamento é só uma sombra do que é a realidade do Novo Testamento e dos dias atuais. Então é isso, meus amores. Este foi o vídeo sobre o livro de Levítico. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha feito a mensagem desse vídeo e desse livro clara e entendível para você. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no canal, porque temos vídeos semanais. Um beijo da Pri e até semana que vem. Tchau!